Em 2017, a jornalista Annie Applebaum publicou A Fome Vermelha, a Guerra de Stalin na Ucrânia. O livro rapidamente se tornou um fenômeno editorial, celebrado como uma importante obra sobre a Grande Fome Soviética de 1932-1933, conhecida em ucraniano como Holodomor. Mas, em julho de 2018, um historiador chamado Mark Tauger, professor da Universidade de West Virginia, especialista em história agrária soviética, publicou uma resenha que foi, no mínimo, devastadora. Tauger não discordou em detalhes. Ele acusou Applebaum de omitir evidências presentes em suas próprias fontes, de construir argumentos contraditórios, de confundir dados básicos sobre colheitas, planos de abastecimento e políticas de alívio à fome e, no limite, de escrever propaganda disfarçada de história. Este vídeo é uma leitura técnica e aprofundada dessa disputa. Vamos percorrer, argumento por argumento, o que Tauger diz e por que essa controvérsia importa muito além da academia. Annie Applebaum é jornalista e autora ganhadora do Prêmio Pulitzer. Seu livro Gulag, uma história, de 2003, é considerado uma obra relevante sobre o sistema de campos de trabalho soviéticos. A Fome Vermelha tenta dar uma continuidade a essa trajetória, focando no que Applebaum descreve como uma política deliberada de extermínio por fome imposta por Stalin à Ucrânia. A tese central do livro pode ser resumida assim: a fome de 1932 e 1933 na Ucrânia não foi causada por falta de colheita ou fenômenos naturais, mas por uma série de medidas políticas intencionais do regime soviético, requisições de grãos, lista negras de vilarejos, bloqueios de movimento e propaganda, especificamente voltadas contra o campesinato ucraniano enquanto expressão de identidade nacional. Para Applebaum, isso caracteriza genocídio, o Holodomor. Mark Tauger é um dos historiadores ocidentais que mais sistematicamente estudou a produção agrícola soviética com base em fontes arquivísticas primárias. Seu artigo de 1991 na Slavic Review, A Colheita de 1932 e a Fome de 1933, foi pioneiro ao demonstrar, com base nos relatórios anuais dos kolkhoz, que a colheita de 1932 foi genuinamente catastrófica. Tauger não nega a brutalidade do regime soviético. Ele não nega que pessoas morreram em um número aterrador. O que ele rejeita é a tese de que a fome foi fabricada sem base em colapso agrícola real e que ela teve como alvo exclusivo ou primário os ucranianos enquanto nação. A fome e o alívio insuficiente oferecido pelos soviéticos podem ser atribuídos à falha na colheita e à incompetência e paranoia dos líderes no que diz respeito a ameaças externas e aos camponeses especuladores, uma versão retaliatória da economia moral. Para entender a posição de Tauger, é indispensável situar o trabalho de R. W. Davis e Stephen Whitcroft, cujo livro Os Anos da Fome, Agricultura Soviética de 1931 a 1933, representa o trabalho arquivístico mais extenso sobre o período. Davis e Whitcroft argumentam que a fome resultou de uma combinação de má gestão soviética, falha de colheita real e políticas brutais de requisição, não de uma intenção genocida deliberada, dirigida especificamente aos ucranianos. Applebaum usa Davis e Whitcroft como fonte, mas, como veremos, frequentemente de forma seletiva ou inconsistente. Tauger começa sua resenha por um ponto aparentemente pequeno, mas que revela o método do livro, a definição da palavra Holodomor. Applebaum escreve que o termo deriva das palavras ucranianas para fome, holod, e extermínio, mor. Isso seria a prova semântica do caráter intencional e exterminador do evento. Tauger contesta isso com base em dicionários ucranianos. De acordo com múltiplos dicionários, mor, em ucraniano, significa praga, pestilência. A forma verbal dessa palavra, morit, pode significar extermínio, por exemplo, de ratos ou moscas, e também pode significar deixar faminto ou exaurir. Mas, tal como está grafado, Holodomor significa algo como praga-fome ou fome severa, e não extermínio por fome.
Por que isso importa? Porque a construção semântica de Applebaum é usada para reforçar a tese de intencionalidade exterminadora desde a própria definição do fenômeno. Se a palavra não significa o que ela afirma, o argumento já começa a mostrar problemas já na introdução. Este é o núcleo técnico do debate. Taulger o trabalha com precisão cirúrgica. A primeira e mais importante conclusão resumida de Applebaum é: nem a falha de colheita, nem o mau tempo causaram a fome na Ucrânia. Taulger demonstra que essa afirmação contradiz passagens do próprio livro. Applebaum escreve que a colheita de 1932 foi 40% abaixo do plano para a União Soviética e 60% na Ucrânia. Na mesma página, ela cita dados oficiais de colheita soviética total para 1931 e 1934, todos na faixa de 67 a 69 milhões de toneladas. O problema: esses 67 a 69 milhões de toneladas eram previsões pré-colheita, não dados finais. Os relatórios anuais dos kolkhozes, que Taulger conhece em profundidade de seu trabalho arquivístico, registraram uma colheita de 1932 dramaticamente inferior. Taulger escreve: o dado oficial de 69 milhões de toneladas para a colheita de 1932, citado por Applebaum, era uma previsão pré-colheita, e a colheita real de 1932 foi muito menor. Os relatórios anuais dos kolkhozes, que continham dados finais de colheita, registraram que a safra de 1932 foi extremamente baixa e a de 1933 muito maior. Taulger chama a atenção para outro ponto. Applebaum usa Davis e Whitcroft para os números de queda percentual, 40% e 60%, mas não menciona que esses mesmos autores apresentam dados de colheita para 1931 e 1932 muito menores do que os números oficiais soviéticos que ela também cita, o que tornaria a inconsistência ainda mais evidente. Taulger formula o argumento mais poderoso de sua resenha de forma simples. Uma vez que a fome, após as baixas requisições de 1932, foi muito mais grave do que a ocorrida após as requisições mais elevadas de 1931, a única explicação racional é que a colheita de 1932 também foi muito menor. A discussão de Applebaum sobre o debate acerca de se a fome foi um genocídio ignora essas questões que são cruciais para essa discussão. Se as requisições de 1932 foram menores do que as de 1931 e a fome de 32 e 33 foi mais grave do que a de 31, a variável independente que explica a fome não pode ser apenas a política de requisições. A lógica elementar aponta para a colheita. Applebaum afirma que o plano de requisição de 5,8 milhões de toneladas para a Ucrânia em 1932 era irrealista e impossível. Taulger aponta a contradição. Ela mesma escreveu que o plano de 1931 era de 8,3 milhões de toneladas e nunca compara os dois. Nem explica por que o plano menor de 32 seria impossível, enquanto o plano maior de 1931 não seria. Mas a grande omissão vai além. Taulger documenta, com base nas próprias fontes de Applebaum, as coleções documentais ucranianas Holod, 1932-1933 e Holodomor, de 2007, que o regime soviético reduziu o plano de requisições da Ucrânia 4 vezes ao longo de 1932. Em detalhes, maio de 1932, redução de 7,12 para 5,83 milhões de toneladas. Julho de 1932, menos 656 mil toneladas. Outubro de 1932, menos 1,15 milhão de toneladas. Janeiro de 1933, menos 459 mil toneladas. O resultado: o plano final de requisições para a Ucrânia caiu de 7,1 milhões de toneladas para aproximadamente 3,57 milhões, quase metade do original. E Applebaum, segundo Taulger,
menciona apenas a segunda redução de forma ambígua, sem jamais citar a primeira, terceira, quarta redução no decreto de suspensão das requisições em fevereiro de 1933. O governo soviético reduziu as requisições da Ucrânia provenientes dos kolkhozes e dos camponeses em 1932, não pelos minguados 40 milhões de puds, que Applebaum ambiguamente sugere, mas de 434 milhões de puds para 218 milhões de puds, de 7,1 milhões de toneladas para 3,57 milhões de toneladas, ou seja, aproximadamente a metade. Talger destaca um documento histórico de primeira grandeza que Applebaum praticamente ignora, o decreto de 6 de maio de 1932, que não apenas reduziu o plano de requisições da Ucrânia de 7,12 para 5,83 milhões de toneladas, mas concedeu aos camponeses e kolkhozes o direito de vender sua produção no mercado livre, após o cumprimento das cotas. Applebaum descreve esse decreto como um édito, que proibia os camponeses de comercializar antes de cumprir as cotas, invertendo o sentido real do documento. Talger cita ainda um telegrama de Stalin a Kaganovich, de 19 de agosto de 1932, em que Stalin explicitamente instrui que apenas a Ucrânia teria sua cota reduzida naquele momento e que as demais regiões, Cáucaso do Norte, Volga Central, Sibéria Ocidental, Cazaquistão e Basquíria, deveriam esperar. Aconselho satisfazer por hora apenas os ucranianos, reduzindo o plano deles em 30 milhões e, somente em caso extremo, em 35 a 40 milhões. Quanto aos demais, adia a discussão com eles para o final de agosto. Isso não inocenta Stalin de uma política de requisição autoritária, mas complica enormemente a tese de que ele conduzia uma política de extermínio especificamente direcionada à Ucrânia enquanto nação, quando em documentos de suas próprias mãos ele priorizava as concessões ucranianas sobre as de outras regiões. Applebaum lista 5 causas da fome, cada uma desmontada por Talger. Applebaum descreve a política de listas negras, que negavam ao kolkhoz ou aldeia acesso ao comércio, como uma das principais causas da fome. Talger responde com os dados das próprias fontes de Applebaum. No pico da campanha, em dezembro de 1932, apenas cerca de 400 kolkhozes estavam na lista negra, de um total de 23.270 kolkhozes em toda a Ucrânia. Isso representa menos de 2% dos estabelecimentos. As fontes de Applebaum também concordam que as listas negras não impediram e não puderam fazer nada para barrar o comércio. O decreto que impedia camponeses de deixar a Ucrânia é real, mas Talger observa que Applebaum nunca apresenta uma estimativa total de pessoas afetadas. O único dado que Talger encontra na literatura é 219.460 pessoas foram detidas até meados de março de 1933, a grande maioria enviada de volta às suas aldeias, não mortas nos bloqueios. Mesmo dobrando esse número, ele representaria uma minoria das mortes totais da fome. Applebaum cita um decreto ucraniano de novembro de 1932 que determinava a formação de 1.100 brigadas de busca. Talger faz o cálculo. Se cada brigada buscava 100 domicílios com 5 pessoas, estariam afetadas 550.000 pessoas, de uma população rural de 20 milhões. Isso é 2 a 3% da população rural ucraniana. Talger não minimiza o sofrimento de quem teve o alimento confiscado, mas argumenta que isso, mesmo somado às listas negras e bloqueios, não explica a magnitude da mortalidade. Applebaum argumenta que uma campanha de propaganda que desumanizava os camponeses kulaks foi uma causa da fome. Talger aponta que ela própria cita a famosa carta de Stalin a Mikhail Sholokhov, em que Stalin culpava os camponeses por reterem grão, mas omite que, na mesma correspondência, Stalin enviou alívio alimentar à região de Sholokhov. E um adendo importante relacionado a essa carta, que também passa batido por Talger, é o fato de que, na última resposta de Stalin,
Ele concorda com Sholokov que os abusos são absurdos e que a situação de sabotagem cometida pelos kulaks não justifica esses crimes, e inclusive avisa Sholokov que irá punir aqueles que cometeram atrocidades contra os camponeses. Um dos pontos mais contundentes de Tauger, Eipelbaum, afirma que, durante o inverno de 1933, Stalin não ofereceu auxílio alimentar adicional e que somente em maio de 1933 o governo finalmente aprovou auxílio alimentar significativo. Tauger demonstra que ambas as afirmações são falsas, com base nas próprias fontes de Eipelbaum. Após 5 de fevereiro de 1933, quando o regime suspendeu as requisições, oficiais em todos os níveis trabalharam para distribuir alimentos. Os 2 grandes volumes de documentação ucraniana citadas por Eipelbaum, Holod de 1932-1933 e Holodomor, contêm centenas de documentos sobre essas operações de alívio entre fevereiro e agosto de 1933. Eipelbaum cita quase nenhum deles em sua muito incompleta discussão do auxílio prestado por instituições soviéticas. Eipelbaum argumenta que a fome foi uma fome política criada com um propósito expresso de enfraquecer a resistência camponesa e, portanto, a identidade nacional ucraniana. Em outro ponto, ela vai mais longe. Esta era a política de Stalin, multiplicada muitas vezes, a eliminação de nações inteiras por inanição. Mas 24 páginas depois ela escreve: Stalin não buscou matar todos os ucranianos. Tauger nota a contradição e observa que ela nunca aborda. Eipelbaum afirma que, como resultado das repressões de 1932 e 1933, a língua russa voltou ao domínio na Ucrânia. Como evidência, ela cita Donetsk e Odessa. Porém, estas são 2 regiões historicamente russófonas. Tauger apresenta dados estatísticos das suas próprias fontes soviéticas. A proporção de jornais distritais em ucraniano diminuiu de 85,3% para 80%, mas 80% ainda é maioria esmagadora e superior ao percentual de ucranianos étnicos no censo de 1937, 78%. O número de livros publicados em ucraniano na Ucrânia cresceu de 27 milhões em 1928 para 55 milhões em 1934 e 65,3 milhões em 1937, quase 90% de todos os livros publicados em 1935 a 1936, de 4,96 milhões de estudantes nas escolas da Ucrânia, 4,1 milhões eram ensinados em ucraniano. Não se pode afirmar que a ucranização terminou quando, em 1937, 90% dos livros publicados na Ucrânia eram em ucraniano. Eipelbaum contrasta o jornalista Gareth Jones, que escreveu sobre a fome, com Walter Durant, a quem ela implicitamente acusa de ter negado a fome. Tauger aponta que Eipelbaum não cita o artigo de Durant na primeira página do New York Times de 24 de agosto de 1933, cujo título era "A fome deixa um grande número de vítimas no sul da Rússia", que explicitamente reconhecia a fome na Ucrânia, no Cáucaso do Norte e no Baixo Volga. Durant não negou a fome. Isso não torna sua cobertura exemplar, mas a caracterização de Eipelbaum é imprecisa e orientada politicamente. Tauger aponta uma ironia. Nas páginas 49 e 50 de A Fome Vermelha, Eipelbaum critica historiadores por cherry picking, ou seja, por selecionar seletivamente as evidências que sustentam sua tese e ignorar as que contradizem. Mas ao longo de toda a resenha, Tauger demonstra que é exatamente isso que Eipelbaum faz sistematicamente com suas próprias fontes. Mais ainda, na página 419, Eipelbaum falsamente afirma que uma das publicações de Tauger não foi baseada em fontes arquivísticas, quando o artigo em questão, Colheita de 32 e a Fome de 33, publicada na Slavic Review de 91, foi pioneiro precisamente pelo uso de arquivos soviéticos. Tauger observa que a Fome Vermelha se baseia quase inteiramente em fontes publicadas, monografias, artigos
e coleções documentais publicadas na Ucrânia pós-soviética ou no Canadá. Nas notas de rodapé, Applebaum cita a fonte arquivística completa, seguida da referência à coleção publicada, criando a ilusão de que ela realizou pesquisa arquivística original. Um leitor superficial pode olhar para essas notas de rodapé e pensar que se tratava de sua própria pesquisa arquivística. Talguer encerra sua resenha com a citação de Peter Kenneth sobre a propaganda, que resume bem o que é a obra A Fome Vermelha. A propaganda frequentemente significa dizer menos do que a verdade, enganar as pessoas, manipular e distorcer informações, mentir, e se dirige a audiências em linguagem simples. A controvérsia entre Talger e Applebaum vai além de números de colheita ou das toneladas de grãos. Está em jogo como a história é produzida, para quem, com quais repercussões. A tese do Holodomor como genocídio deliberado tem implicações políticas muito concretas. É usada por governos, movimentos e instituições no presente. Isso não a torna falsa automaticamente, mas impõe uma responsabilidade ainda maior de rigor. As omissões de Applebaum falam mais de sua obra do que suas conclusões. Por exemplo, sobre o termo Holodomor, ela omite que os grupos diaspóricos ucranianos do pós-guerra promoveram um termo análogo ao Holocausto no exato momento em que as investigações sobre a colaboração ucraniana com os nazistas ganhavam visibilidade no Ocidente. Este caso da promoção do termo é explicado por Whitcroft numa entrevista. A razão pela qual os nacionalistas ucranianos promoveram o termo Holodomor nos anos 1980 foi a ascensão da pesquisa sobre o Holocausto e as exposições naquela década do papel dos nacionalistas ucranianos no genocídio dos judeus. No capítulo 15 do livro A Fome Vermelha, Applebaum vai discutir sobre o Holodomor na história e na memória. Porém, esse capítulo ele tem um único propósito: envenenar o poço contra diversos trabalhos sérios, não apenas os de Mark Talger, mas todos aqueles que colocam em xeque a teoria da fome e genocídio. Applebaum não tem resposta para esses estudos. Talger, por sua vez, não defende Stalin. Ele defende um método, ele defende uma ideia simples. Um livro que se propõe a fazer história não pode ignorar sistematicamente as evidências que contradizem sua própria conclusão, especialmente quando essas evidências estão nas fontes que o autor mesmo cita. Na minha opinião, esse debate sobre a fome e genocídio dificilmente terá um fim, por dois motivos. Primeiro, ao observar a evolução historiográfica do tema do Holodomor, desde os primeiros trabalhos de Robert Conquest até a escola dos chamados novos totalitários, representada por Anne Applebaum e Timothy Snyder, fica evidente uma revisão abrupta, grosseira e muitas vezes sem fundamento sólido da tese da fome como genocídio. Essa revisão tenta, a todo custo, responder a estudos sérios baseados em arquivos soviéticos, como os de Talger, mas sem o mesmo rigor documental. Segundo, o uso político do Holodomor se intensificou consideravelmente após o Euromaidan de 2013 a 2014. Foi quando grupos de extrema-direita, como o Pravy Sector e o Partido Svoboda, emergiram como atores centrais no cenário político ucraniano. Essas organizações ressignificaram o trauma da fome de 1932 e 1933 para alimentar uma identidade nacional baseada no martírio e na reabilitação de colaboracionistas nazistas. Símbolos como a bandeira vermelha e preta, originalmente do Exército Insurgente Ucraniano, UPA, passaram a ser exibidos ostensivamente junto do tridente. Esta é a tentativa clara de se apropriar de ícones históricos e distorcê-los para fins neonazistas. A figura de Stepan Bandera, líder da organização dos nacionalistas ucranianos, que colaborou ativamente com a SS nazista durante a Segunda Guerra, foi elevada à categoria de herói nacional. Monumentos foram erguidos em seu nome, sua imagem é celebrada em manifestações públicas. Nesse cenário, a chamada Escola dos Novos Totalitários, Applebaum e Snyder, mostram-se não apenas revisionistas históricos, mas profundamente irresponsáveis, ao apagar deliberadamente o detalhe incômodo do neonazismo estrutural
que permeia o nacionalismo ucraniano atual. Esses autores oferecem um verniz de respeitabilidade acadêmica a uma narrativa que, na prática, legitima a ascensão de forças que deveriam ser objeto de crítica histórica, não de conivência silenciosa. Mas esta será uma discussão que será abordada de maneira responsável em um outro vídeo.